Já passamos por tantas situações, tantas mudanças de governo, confisco de moeda, mudança de moeda, e o mercado imobiliário sempre no meio disso tudo, e a gente se pergunta como é que vai ficar o mercado imobiliário. E nós vivemos um ano político passado muito conturbado, de muitas incertezas. Nós andamos pelo estado do Paraná com um projeto chamado Café com o Presidente, temos conversado com os corretores, com as instituições financeiras, e pasmem, senhores, cidades pequenas, nós estávamos ali numa cidade como Dois Vizinhos, Pato Branco, os gerentes de banco, depois das eleições, assustados porque pessoas indo no banco querendo retirar 300 mil, 400 mil reais para guardar em casa. E aí eu pergunto para vocês, e o mercado imobiliário, como é que fica com essa incerteza, essa coisa? Então, a gente está entrando no novo ano, no novo governo, e o que esperar da política do governo para as ações, das casas próprias, dos projetos. Então, nós vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta que foi formulada aqui diz assim: o que esperar do mercado imobiliário em 2023? Eu vou começar com o Eduardo. Eduardo, por favor. Eu até perguntei para o ChatGPT antes de vir, mas a resposta não foi legal. Ele só tem dados até 21, não resolveu. Vamos lá. Primeiro que o mercado imobiliário é muito amplo, né? A gente tem lançamento, usados, loteamento, aluguel, fundos imobiliários. A gente tem uma gama enorme de produtos, né, de mercados dentro do mercado imobiliário. Então, é difícil também de rotular vai ser assim ou vai ser assado. Bom, vamos passar alguns dados aí para tentar criar um cenário agora para esse ano de 23, pelo menos na minha visão. O mercado de lançamentos, ele costuma vender por ano 300 mil imóveis no Brasil. E o estoque é de 260 mil imóveis, ou seja, ele gira mais ou menos em 9 a 10 meses, você gira, se não tivesse mais lançamentos, você conseguiria vender todo o estoque de imóveis no Brasil. Olhando para o nosso mercado em Curitiba, nós temos hoje em estoque 9.400 imóveis e vende-se em média 7.200 imóveis por ano. Então a gente levaria um pouquinho mais do que a média brasileira, levaria em torno aí de 14 meses para vender o estoque inteiro. Convenhamos que seja 10, seja 14, a gente está falando numa boa velocidade de vendas, ainda, né? Então, olhando os números, olhando estatística, a gente percebe que o mercado, nós, né, nos acostumamos com números muito pujantes, números muito bons. Só para vocês terem uma ideia, esses 7.200 imóveis que se vendem em Curitiba, em 2019 vendia 4.000 lançamentos por ano. No Brasil, em 2017, ao invés de 300, vendia 126. Então, sempre quando a gente fala de expectativa, a gente tem que... Tudo bem, a gente olha para frente e se lembra de um passado recente, mas a gente esquece que há 3, 4 anos atrás o mercado estava muito pior do que esteve no último ano, né? Então, dito isso, né, porque estatística é a arte de você estar com o pé no gelo e a cabeça no forno, e na média você está confortável, né? Você está queimado e gelado ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que esse pano de fundo é interessante, mas eu gostaria, que o tempo é curto, né, de falar de um ponto que eu acho que vai ser o grande vilão do mercado imobiliário esse ano, que são as taxas de juros. Todos vocês sabem que na hora que a gente tem uma política que o Banco Central implementou taxa de juros elevada para combater a inflação, e está correto, né? A gente, segunda-feira, né, ontem, lendo o relatório do Banco Focus, nós estamos pela 11ª semana seguida subindo a projeção de inflação para 2023. Então, dizer que o Banco Central está errado não é correto, né? Porque mesmo com essa taxa de juros do jeito que ela está, a inflação ainda continua subindo, né? Mas olha só o efeito perverso da inflação. Todos sabem que o funding para financiar imóveis novos e usados vem da caderneta de poupança, né? Todo mundo sabe disso. Há 3 anos atrás, né, 2020, nós tínhamos uma taxa de juros do quê? De 2, 3% ao ano. 19, 2, 3% ao ano, né? As pessoas corriam para a poupança. Nós tivemos um saldo de diferença entre depósitos e saques de 125 bilhões de reais positivo. Então, funding adoidado para o setor.
No ano seguinte, 2021, nós reduzimos o volume de, ao invés de saldo positivo, nós tivemos um saldo negativo em 25 bi. Ano passado, esse saldo foi de 81 bi negativo. E só em janeiro desse ano, os 300 mil ajudou a fazer essa conta. Só em janeiro desse ano, 21 bilhões negativo. Então, 27 bilhões, desculpe, negativo, em janeiro de 23. Então, olha o efeito perverso disso. O que acontece? Escasseia recurso na poupança, os bancos não têm recurso para emprestar, né? Está faltando recurso, elevam taxas de juros. Santander, Itaú e Bradesco elevaram a taxa, estão operando entre 10,5% e 11,5%. Vocês que estão operando no mercado lembram da taxa de 7%, 6,99% uns anos atrás? Só para ter uma ideia, gente, 500 mil reais em 20 anos, a renda da pessoa há 3 anos atrás para tomar um financiamento de 500 mil reais em 20 anos precisava ser de 11.500 reais. Hoje precisa ser de 15.500, 35% a mais. O que vocês acham? Subiu a renda 35%? Não, né? Então, assim, hoje eu enxergo como cenário para 2023 um cenário na compra e venda, seja de lançamento, seja de usados, como o pessoal gosta de usar a palavra, desafiador, né? Um cenário muito desafiador por conta da falta de recursos e pelo encarecimento do financiamento imobiliário, tá? Com relação à locação, eu acho que ela trabalha um pouco diferente, né? Os juros ele atrapalha porque deixa de existir aquela atratividade na renda da locação, mas ele trabalha um pouquinho mais descolado desse mercado. Então, eu acho que não vai ser um ano tão duro, pelo contrário, eu acho que vai continuar crescendo e eu vou falar um pouquinho da locação mais para frente, daí, tá bom? Vamos lá, eu espero as melhores coisas. Vocês vão me chamar de otimista, eu sou corretora de imóveis há 16 anos. E o nosso mercado, ele sempre foi cíclico. A gente sabe muito bem, quem trabalha no mercado sabe como é que a banda toca, né? Então, eu trabalhei 10 anos vendendo imóveis, Minha Casa Minha Vida, e eu nunca me esqueço, né, que no governo, que é o atual que está hoje, que eu vendi a Minha Casa Minha Vida, foi o tempo em que eu mais vendi imóveis, né? Porque se liberava muito dinheiro, era tudo muito fácil, né? Então, eu costumo dizer assim, que a gente tem que surfar a onda. Hoje eu trabalho em Balneário Camboriú, é um dos melhores lugares do mundo, tá? Eu já conheço outros mercados e eu falo assim com toda certeza para vocês, o nosso mercado é muito bom. E lá as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Inclusive, tem muitos clientes nossos aqui de Curitiba. Então, às vezes vale a pena a gente abrir um pouco a visão, entender para onde está indo o dinheiro e mudar um pouquinho o trajeto, sabe? Poxa, eu vou deixar de vender em Curitiba, agora eu vou levar meus clientes para Itapema, para Balneário. O nosso mercado vem crescendo muito, os imóveis chegam a valorizar de 18% a 20% ao ano, isso é muito bom. Além de todos os olhos estarem voltados para Santa Catarina. Eu tenho muitas amigas, muitas corretoras, incorporadoras do Nordeste, ela fala assim para mim, Karina, poxa, esse ano, literalmente, vocês vão vender muitos imóveis. Então, assim, ó, o mercado, eu sei que existem todos esses fatores, né, que o Eduardo comentou, só que o nosso mercado é cíclico. Então, como corretora de imóveis, eu digo, a gente tem que se adaptar ao mercado, né? Eu também vendo casas em Orlando, a corretora que é minha parceira lá, disse, Karina, eu nunca vendi tanta casa como eu estou vendendo agora. Então, a gente tem que sair um pouquinho da ilha, perceber como é que está o mercado, porque o cliente sempre vai precisar da gente, ele sempre vai precisar de um bom profissional. Então, no nosso litoral em específico, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito, muito rápida, né? Tudo valoriza muito rápido, tudo acontece muito rápido, a gente atende pessoas do Brasil inteiro. Então, saiam um pouquinho da ilha, entendam que 2023 já está sendo muito bom, ele vai ser um ano muito bom para todo mundo, só que ele mudou um pouquinho, né? Então, como todo bom corretor de imóveis, a gente vai se adaptar e logo, logo tudo se normaliza e daqui a 5, 10, 20 anos a gente vai estar sentado aqui falando, poxa, o mercado imobiliário é cíclico,
foi bom aqui, foi ruim lá. Então, eu acho que é só uma questão de se adaptar mesmo. Para bons profissionais, sempre vai ter espaço no mercado. É só plantar e colher. Não tem muito segredo, né? Então, eu sempre digo, planta, colhe, planta, colhe. É isso mesmo. Nós estivemos numa cidade aqui no interior do estado, chamada Mangueirinha, uma cidade de 15 mil habitantes. E me surpreendeu, nós passamos na avenida e tinha uma imobiliária com uma maquete de um prédio. Eu falei, será que vão construir um prédio aqui em Mangueirinha? E chegamos no corretor para perguntar para ele qual era a novidade do prédio. Ele falou, não, eu estou representando empresários, construtores lá de Balneário Camboriú. Então, você vende imóvel aqui para o pessoal daqui lá em Balneário? Ele falou, estou vendendo, porque eu estou fazendo um trabalho com o pessoal do agronegócio. Os grandes plantadores de soja, ali na região, muitas posses, nasciam, cresciam e morriam ali sem conhecer um grande centro ou até uma praia. Então, o que está acontecendo? Esse corredor está visitando as pessoas, levando a proposta para que invistam em imóveis. É uma forma de você diversificar a sua aplicação e também ter um momento de lazer, porque as pessoas que estão ali na lavoura só pensam em trabalhar e guardar o dinheiro ou guardar o fruto da sua colheita. Então, esse corretor usou a criatividade, achei muito interessante. Então, esse é o corretor de imóveis, Isabel, sempre inovando e trazendo novidades, né? Isabel. Eduardo fez a lição de casa perfeitamente, né? As estatísticas estão super perfeitas, acho que não precisa mais falar sobre as estatísticas porque elas estão ali. Então, o que a gente entende com isso? Claro, teremos maiores desafios, mas a Karina já tem ali uma visão de que nós somos corretores, né? Não nos entregamos nunca. Então, o que a gente tem que fazer? Saber como vencer esses desafios. E como que a gente vence desafios num ambiente assim, um pouquinho mais hostil? A gente tem que pôr a cabeça para pensar, a gente tem que criar, a gente tem que inovar. Às vezes a gente tem que sair da caixa um pouquinho e começar a inovar. Então, claro que a gente percebe que o mercado imobiliário, quando a taxa de juros está alta, o que acontece com a carteira de locação? Começa a alocar muito mais do que você estava habituado a alocar antes. Porque quando a venda cai, a locação sobe, é cíclico. Então, nós precisamos prestar atenção aos ventos, né? Eles falam. Então, começou a aumentar muito o volume de locação, significa que a venda está em queda. Por que a venda está em queda? Caiu a capacidade de compra das pessoas em 35%. É bastante? É bastante. A pessoa demora a assimilar que eu poderia comprar um imóvel de 800 mil e agora eu só posso comprar de 600. Será que eu vou gostar desse imóvel? Será que esse imóvel me atende? Será que a minha família cabe nesse imóvel? Não. Então, o que acontece? Existe aí um momento de maturação de mercado. Primeiro, a pessoa compreender que ela perdeu a capacidade de compra. A gente entender que a gente precisa especificar isso para o nosso cliente. E nós precisamos aprender, reaprender, desaprender, depois aprender novamente, para poder atender o cliente na necessidade dele, mas sabendo no que ele pode comprar. E o poder aquisitivo caiu para todo mundo. Hoje de manhã a gente estava numa reunião, numa conversa, e o rapaz falou para a gente assim, veja, quando uma pessoa vai comprar uma joia de 30 mil reais, é caro, né? Ele é super bem tratado, ele senta ali numa joalheria chique e ele é super bem tratado, do bom e do melhor. Aí um cliente vai comprar um apartamento de 200 mil, que é muito mais do que 30, e o corretor de imóveis esnoba, não dá bola, fala, com certeza não vai aprovar, não vai passar, não vai dar, não oferece sequer um cafezinho, não faz daquela experiência para ele a melhor experiência da vida dele. Então, o que nós, corretores de imóveis, precisamos fazer é mudar o formato de atendimento ao nosso cliente. O nosso cliente de 200 mil e de 2 milhões tem que ser tratado a pão de ló, assim como aquela pessoa que entra numa joalheria para comprar uma joia para a esposa de 30 mil ou comprar aí um Porsche, uma Ferrari, que é um tratamento diferenciado. E o tratamento diferenciado precisa de treinamento, nós todos. Nós precisamos nos renovar, nos reciclar, treinar o tempo inteiro. Eu bato nessa tecla o tempo todo. Precisamos aprender, precisamos treinar. E vocês que estão aqui, estão em busca de ser um profissional diferenciado. Esse é o caminho. A gente sempre está buscando informação e sempre se capacitando.
Obrigada, Luiz. Eu espero, então, finalizando aqui a pergunta, que falei de tudo, não respondi a pergunta, mas eu espero que 2023 seja extremamente bom, eu sou extremamente positiva e eu acredito que vai ser bom, ele já está sendo bom, nós não sentimos diferença ainda nas vendas, as vendas estão acontecendo com volume, com valor, está contente e a gente está fazendo todo o esforço do mundo para manter isso. Está aí a minha equipe também, né, para dizer que é verdade, digam aí, é verdade, tudo isso está acontecendo. Então a gente está vendendo bem realmente, e é muito bom, e a gente espera que continue vendendo, é só vencer os desafios. Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta, tá? Vai. Como eu estou do outro lado do balcão, que é a parte de marketing, ou seja, a gente vai criando ferramentas para esse mercado poder vender bem, mas eu gostaria de responder a pergunta: o que esperar do cliente de imóveis em 2023? O mercado geralmente é uma coisa mais estanque, é um sistema, né? E as pessoas, o cliente, ele vem com uma flexibilidade, uma mutabilidade que nem sempre a gente está atento para perceber. E junto com isso, gente, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que assim, foi uma revolução, né? E nós estamos falando de imóveis e de estilo de vida depois de uma coisa chamada pandemia. Então, é claro, nós temos a questão política. Na minha visão, daqui 6 meses, 1 ano, vai estar tudo calmo. Esse dinheiro que estava embaixo do colchão vai voltar para o banco. É leigo, é uma opinião só. Eu mesmo, o meu está embaixo do colchão, mas como eu tenho pouco, né, não foi um problema. Só acomodou para o corpo se ajeitar melhor. Mas isso não vem ao caso. O fato é que assim, o governo vem com essa questão, traz esse medo súbito. Nós estamos num país como o Brasil, que não é para amadores, então daqui a pouco as coisas se acalmam. Mas é fato que o modus operandi, a forma como as pessoas vivem depois de uma pandemia, mudou. E não é que mudou para ficar como está. Eu acho que mais do que isso, a gente está olhando para o mundo numa mutação constante e muito veloz. E quando a gente vai falar do mercado do cliente, a gente tem mania de colocar o cliente imobiliário num único lugar. É o cliente que compra o imóvel. Mas, gente, vamos separar isso em 80 fatias. Nós estamos falando da família convencional, que essa está em todas as propagandas. Então, é o pai, a mãe e os 2 filhos. Então, você vai lá oferecer um produto que pode ir de 300 mil ou de 100 mil, se for Minha Casa Minha Vida, 150 até 600, 800, dependendo da faixa e do valor que essa família ganha, né, da classe social que ela pertence. Mas eu estou falando de outros públicos emergentes que estão surgindo de uma forma, e essas pessoas precisam morar. Mas elas não precisam morar naquilo que a gente oferece. Elas vão querer morar naquilo que tem a ver com a forma delas morarem, né? Num lugar de identificação. Então, algumas coisas eu trouxe para não me alongar demais. Então, primeiro, falando de pandemia e de hábitos. Metade das pessoas hoje, tirando os serviços que são imprescindíveis de você ter um lugar fixo, estão hoje em home office. Então, assim, todo mundo hoje pensa em ter um lugar onde você possa montar um escritório. Ponto. Ninguém pensava nisso antes. Então, as tomadas, os lugares, a tecnologia, os apartamentos. Imagina a dificuldade dos prédios antigos em se adaptar a isso. Isso está rolando agora. Se eu for pensar no casal convencional, a coisa está mais resolvida. Se eu for pensar nessa juventude que está vindo aqui agora, isso inclui o Dias, que está aqui fazendo a filmagem, o Alex, que é o cara que fica lá na Nuna fazendo toda a mídia digital, e outras pessoas aí, 20 mais, acabou. Essas pessoas talvez hoje não queiram ter um imóvel próprio, caríssimo, que ela tenha que manter pelo resto da vida. Vai ter um monte de gente concordando. Será que eu estou certa? Porque o que acontece? O mundo está em constante... A gente precisa de mobilidade. Essa juventude, ela não quer mais se estabelecer num lugar, porque daqui a 1 ano você não sabe onde ela vai estar. Ela pode estar aqui, ela pode estar em Barcelona, ela pode estar em Madrid, ela pode estar nos Estados Unidos, ela pode estar sei lá onde. Então, inclusive os contratos de aluguel, 36 meses, esquece. Daqui 36 meses você já virou um alien, entendeu? Você virou um avatar. Sei lá o que vai acontecer com a tua vida. Então, a gente tem que sair desse lugar onde as coisas do mercado imobiliário são super estanques. E a forma de abordar esse cliente, meu Deus, a dica que eu daria assim, ouve primeiro esse cara. Mas não é ouve com aquele olhar de corretor antigo, sabe? Já pensando na resposta. Não, mergulha na vida do cara. Tenta entender o que ele realmente está dizendo para você. E se você não souber, dá uma concordada.
Fala, mãe, eu te ligo às 9 da manhã, mas vai estudar o universo desse cara, porque está totalmente diferente. E uma coisa que outro dia a gente estava falando até numa roda de conversa em família, que assim, vamos falar dos idosos, e a gente está saindo do estereótipo. Não é mais colocar idoso num prédio adaptado, com a banheira larga, com aquele corrimão para o cara tomar banho enquanto está ali, tem no AVC. Não é nada disso. Pós-AVC, né? Não, o cara tem que ter um corrimão, uma porta desse tamanho, como se todo idoso fosse um gordo mórbido, pronto para ter um ataque cardíaco numa cadeira de roda. Não! Aqui nesse lugar, não vou falar. Não vou falar aqui. Vou me comprometer aqui. Muita gente nesse auditório, com certeza é 50 a mais já. E 50 a mais até outro dia era velho. Então eu estou nessa. E aí é 50, 60, 70, só que assim, nós estamos envelhecendo com saúde e o pior, sozinhos. Porque com o advento da terapia, eu trago isso pelo seguinte, os nossos filhos já não têm mais culpa de deixar pai e mãe sozinho, morando, porque acabou, você fez por mim, agora acabou. E aí, essas pessoas velhas, mas que têm essa saúde, que têm essa disponibilidade, vão precisar de imóveis para conversar com isso. E não é um asilo transformado num prédio de alto padrão. É um lugar onde as pessoas maduras possam ter essa mobilidade, possam ter essa repercussão do que elas entendem como viver bem dentro de uma moradia. E para concluir, né, eu acho que o mercado de locação está passando por uma revolução absurda, né? E só como um exemplo, eu acho que, né, sempre começa com um nome americano essas coisas novas, né? Airbnb, iFood, não sei o quê. Sempre tem um troço que dá uma assustada e depois a gente acostuma, né? Só é fato que, assim, a locação está vindo num lugar que, se você for num Airbnb, o que acontece? Tem a balinha, tem o cheirinho, tem a toalhinha bem colocada ali, tem tudo revisado. E só trazendo um exemplo, eu fui para Santa Catarina, para Mariscal, no Carnaval, e eu aloquei a mesma casa, primeiro com a imobiliária, então, pá, não tô dizendo assim que é convencional, mas é uma mudança de paradigma. O chuveiro quebrado, o guarda-sol todo estrupiado, e a casa era boa, hein? Fiquei cabana, fiquei bacana. Fiquei bacana. E a mesma casa eu aloquei sendo pelo Airbnb. Nossa, sabe aquela toalha em formato de cisne em cima da cama? Tinha aquilo, gente. Tinha uma cumbuca de morango quando eu cheguei. Falei, gente, então o que está acontecendo? As pessoas que têm tratado a locação com isso que a Isabel falou, de você entrar numa joalheria e ser bem atendido como alguém que vai comprar um imóvel, esses paradigmas, a mesma coisa, os taxistas estão lá na rodoviária. Ô, dona, onde você vai? Putz, acabou para os caras, entendeu? É aquela revista bacana, é aquela aguinha. Que música que a senhora gosta de ouvir? Gente, nem meu namorado, nem meu marido, meu ex perguntava isso para mim. O cara do Uber pergunta, qual é o teu playlist? Se isso não é agradar o cliente, se isso não é chegar e falar assim, putz, eu estou entendendo o que essa pessoa quer, e não se enganem, essa mesma necessidade chegou aos imóveis. Claro que quando você vai comprar um apartamento de 600 mil, 1 milhão, 4 milhões, talvez o roteiro é muito parecido. Mas para os lugares nichados e dessa sociedade mutante, onde você tem 300 formações de formas de viver, o discurso já não pode ser o mesmo. Ele tem que ser personalizado, e é isso porque o tempo acabou. Quanta coisa para a gente tem que se adaptar, né, gente? Quantas mudanças, né? Eu lembro quando chegou o Uber, né? Aquele desespero, os taxistas, tudo parado, vão morrer de fome, como é que nós vamos fazer? E só Uber, se saía na frente de um shopping, aqui é tudo amarelo, tudo laranja, né? Aquele monte de carro laranja, só um carrinho passando com água, como diz a balinha. E aí a coisa foi passando, os Uber foram relaxando. E sabe o que eu percebi? Que os táxis estão tomando de novo o lugar deles. Porque eles viram que, se eles não melhorar o atendimento deles, eles vão ficar para trás. E eles estão começando já a melhorar o trabalho. Tanto é que hoje eu prefiro pegar um táxi do que um Uber. Porque o motorista do Uber já não te trata mais daquela maneira. Já não põe tua mala mais ali no carro, já não te dá um bom dia, não tomam mais banho, estão fedidos. E os taxistas, os senhorzinhos cheirosos, alguns com gravata, por quê? Porque o mercado exigiu que eles tivessem que se adaptar.
Isso também traz uma reflexão para o nosso mercado imobiliário, não é, Isabel? Gente, então vamos para a nossa segunda pergunta. Então eu gostaria de mudar aqui, começar com a Karina. Karina, essa pergunta aqui, eu acho que foi a Andressa que fez, né, Andressa? Eu não sei qual das duas, né? Ela talvez um pouquinho de entender, mas eu entendi aqui no fundo o que vocês querem. Ele diz assim: para os empresários do setor da construção, os fatores mais preponderantes para afetar lançamentos futuros são os ambientes político e institucional, a taxa de juros elevada e o aumento do custo dos materiais. Como o seu ramo ou a sua empresa analisa isso, ou está analisando isso? Eu sinto, né, que o nosso Brasil ele vive muito da construção civil. Então, na minha região mesmo, a mola propulsora é a construção civil. E ela não parou, né? Então, cada vez mais estão construindo mais imóveis. Toda a região vive da construção civil, seja o pedreiro, pintor, o eletricista. Então, na nossa região, como acredito que seja aqui também em Curitiba, ela não vem a parar. Então, se é essa pergunta, né, que eu acabei entendendo. Então, eu sinto assim que, no Brasil em específico, né, ela é uma mola propulsora. Então, a gente vive muito em função da construção civil. O brasileiro tem esse sonho de ter um imóvel próprio. Ele quer entrar e quer dizer que é dele. Tem muita coisa acontecendo? Tem. Tem muita gente não tendo filhos, tendo cachorro, quer morar sozinho. Mas isso tudo está acontecendo. Parece que é rápido, mas ao mesmo tempo não é. A partir do momento que a gente ouve a necessidade do nosso cliente, o que ele busca, o que ele não busca, a gente acaba construindo de acordo com como o cliente precisa. Então, na minha opinião, né, como corretora de imóveis, eu sinto que a construção civil ela vem dando lugar aí a muito crescimento da nossa economia. Bom, acho que é para falar um pouquinho o que a empresa espera, né, do cenário para 23. Juros altas, o custo do material, isso reflete lá na ponta, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, a nossa empresa, a CredPago, ela atua no mercado de fiança locatícia, ela tá com relação completa aí com o mercado de locação. Então, acho que já foi falado bastante aí que deve ser um dos mercados que, por N motivos, vai bombar em 23 e a gente espera e está preparado para crescer junto, né? Mas eu queria aproveitar, estar nessa casa aqui, fazer um agradecimento. Primeiro, a equipe CredPago, tem alguns que estão aí, né? Por ter chegado onde chegou. Hoje a empresa é líder nesse mercado de fiança locatícia, fianças pagas, né? A gente trouxe aí um profissionalismo para esse meio e isso só foi possível porque desde o início, né, está nos valores da empresa, ela é pró-mercado, ela atua junto com as imobiliárias. Então esse sucesso aqui só foi possível por conta das imobiliárias, corretores de imóveis. Ano passado nós trabalhamos com cerca de 10 mil imobiliárias em mais de 700 cidades. Eu queria aproveitar a TV Confesse aqui, 10 mil para 42, falta 32 mil imobiliárias, estamos querendo atuar com todas, né? Nosso desejo é esse. Mas, assim, olhando o mercado de locação, ele é fantástico, né? Acho que a Adriana falou aí vários motivos, né, pelos quais esse mercado deve crescer. E o grande motivo é que o Brasil é um país de jovens, né? A gente tem aí 50 milhões de brasileiros entre 15 e 25 anos, né? E esses jovens vão entrar no mercado consumindo primeiramente locação, se é que um dia vão querer comprar, concordo contigo, mas vão começar consumindo locação. Então a gente tem um bônus demográfico gigantesco nesse mercado de locação, nós esperamos surfar nessa onda. Uma coisa que não se fala, né, o Brasil ainda tem 88% da população urbana, em 10 anos vai virar 90%, 2%, não é nada 2%, é 4 milhões de pessoas. Isso, 4 milhões de pessoas dá para consumir 13 anos de lançamento imobiliário do país, se todo mundo comprasse imóvel, mas uma parte vem para locação. Nós temos o número de divórcios aumentando, atualmente tem um divórcio a cada 3 casamentos, vai virar 1,2 em 2030. É mais um motivo para consumir imóvel. Então, esse é o cenário, nós vamos ter um aumento do volume de locações. Hoje são 75 milhões de moradia, 19% alugada, dá 14 milhões de imóveis alugados no país. A gente opera só com 250 mil, então a gente tem um mar de oportunidades para crescer e a nossa expectativa é de mãos dadas com as imobiliárias, né? A gente sempre trabalhou para o mercado,
Criamos ferramentas aí como o CredSign, que é uma ferramenta gratuita para as imobiliárias utilizarem a assinatura eletrônica. Estamos agora começando a vistoria de entrada gratuita para as imobiliárias que contratarem o nosso produto. Então, acho que tem muita coisa pela frente, sempre de mãos juntas com vocês. Eu acho que a gente tem aí um cenário maravilhoso aí para esse ano. Eu acho que em 2019, nosso estoque, né, de lançamento estava na casa de 12 mil. Então, hoje nós estamos com estoque de 9 mil, significa que nós estamos melhores hoje, 2023, que estávamos lá em 2019, claro. Então, obviamente, a expectativa das empresas, dos incorporadores e dos construtores é boa. Todavia, aquilo que eu falei um pouco tempo atrás, o valor do metro quadrado do imóvel de lançamento está com uma distância extremamente alta do valor do usado. Aqui em Curitiba, a gente tinha uma média, em tempos atrás, que a diferença era de 25%. Né? Era sempre mais ou menos 25% do zero para o usado. Então, as pessoas faziam lá um upgrade, pronto, mudava e tinha que complementar. Hoje, não. Hoje nós estamos aí na casa de 55%, 60% de diferença do usado para o zero. Sem contar que hoje um imóvel aí de 3 quartos, você vai ter um investimento interno de imobiliário na faixa de 400 mil. Então, obviamente que ficou bem complicado entre o novo e o usado, e as pessoas falam assim, mas então o usado está vendendo bem mais do que o lançamento? Tudo está vendendo. O usado está vendendo, o lançamento também está vendendo, mas o usado muito mais do que o lançamento. A gente, nós, enquanto corretores, nós temos que ter a informação, porque é com a informação do que está acontecendo é que no momento que a gente senta para fazer um fechamento, é que a gente consegue fazer a diferença. Então, assim, os incorporadores, as construtoras, eles estão preocupados com a taxa de juros, com o valor da mão de obra, que está um absurdo, a matéria-prima não para de subir, pegou ali um foguete e não parou, né? Cresceu tanto que chegou um momento que as incorporadoras se reuniram e disseram assim, gente, se a gente continuar vendendo pelo preço do metro quadrado que estamos vendendo, a gente não refaz o mesmo prédio com esse dinheiro. Então, o que aconteceu? Tiveram que atualizar as tabelas de preço. Com essa atualização de valores para a tabela de preço nova, deu aquela segurada. Daí veio as eleições, que também deu outra, né? As pessoas precisavam respirar, saber o que estava acontecendo, e como disse a Adriana, aí daqui 6 meses vai estar tudo... A gente já esqueceu, o brasileiro tem essa memória tranquila de esquecer rápido, né? Então, daqui 6 meses a gente vai estar reclamando dessa gestão, igual a todas as outras, e a vida que segue. O que nós temos que compreender é assim, nós, corretores de imóveis, o mercado está bom para terceiros? Vamos acelerar a venda de terceiros. O imóvel está bom para locação? Vamos nos preparar para atender locação. Quando o imóvel está bom para lançamento, nós em 2009, 10, 12, 13, 14, 15, nós rachamos de vender Minha Casa Minha Vida. Mas foi tanto que eu não sei nem contar quanto foi. Porque era o momento de surfar aquela onda. Então, o que nós precisamos saber? Em que momento estamos vivendo? O que nós precisamos vender agora? Não adianta ficar olhando para o passado e dizer, meu Deus, eu vendia 200 unidades num dia na feira da Caixa Econômica. Vendia mesmo, mas aquilo já foi, é passado. Como é hoje? Como nós vamos trabalhar hoje? Como nós vendemos hoje? Hoje nós vendemos tendo informação. Às vezes o cliente vem para você para comprar um lançamento e não consegue, mas se você tiver um usado de 5, 8 anos, que o valor vai estar na faixa aí de 6, 7, talvez 8 mil reais o metro, e um novo está 14, 15, 17, você consegue trazer e mostrar isso para ele, mas para isso você precisa saber, ter essa informação. E é com esse critério, com esse cuidado de informação é que nós temos que atender e trabalhar e ter a informação verdadeira. O cliente hoje sabe tudo. Tudo. Ele sabe mais do que a gente, ele pesquisa, ele vem com a planilha que viu 50 apartamentos que tem varanda, que não tem varanda, que tem churrasqueira, que tem uma vaga, que tem 2 vagas, que tem piscina, que não tem piscina. O condomínio, que é um fator fortíssimo de decisão na hora do fechamento. Você tem que saber o condomínio atualizado, você não pode mentir. Se o condomínio é R$1.000 por mês, é R$1.000 por mês. Então, com toda essa informação, a gente consegue fazer fechamentos. Então, a nossa preocupação
está mais leve do que a preocupação das incorporadoras. Os corretores têm saída. As incorporadoras elas têm que tentar vencer todos esses desafios que são maiores do que os das imobiliárias e dos corretores. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência diária lá na Nuna. Então, a Nuna é uma agência aqui em Curitiba que existe há 19 anos e a gente atende, assim, é muito bom, porque a gente tem uma visão muito abrangente do mercado, né? Atendemos pequenas imobiliárias maiores, imobiliárias de muito tempo, incorporadores pequenos, aquele cara que era empreiteiro e virou incorporador médio, né, que já tem um incorporador que cresceu, que era sobradeiro e virou um super incorporador e está virando, e o grande incorporador, que às vezes está aí, né, com empreendimentos aqui, em outras praças, em outras cidades. Então, para nós ficar muito claro esse horizonte, como é que o mercado se movimenta, né? Então, eu concordo, o mercado não para, né? Pode vir o que for, o trator que for, o governo que for, é um mercado que está sempre aí, ele se reinventa, ele se autossustenta, né? Ele se autorregula, como a maioria das coisas da nossa vida. Mas o que eu diria, assim, do que eu noto, então, na parte das imobiliárias, concordo que a vinda de terceiros é realmente algo que está acontecendo, a gente às vezes faz campanhas, publica, põe ali uma verba, tem que tirar o post antes da coisa acontecer, ó, vendeu. Eu sempre falo para a turma, não põe, espera um pouquinho, porque pode ser que amanhã já não seja mais esse o post. E na locação, uma necessidade que tem sido de 100% dos nossos clientes imobiliários, que é, precisamos fazer campanha de angariação. Então, isso é um sintoma real, eu não sei o que aconteceu, que as pessoas estão locando. A maioria dos clientes que a gente atende fala assim, gente, se eu colocar o imóvel hoje, amanhã eu loco. É verdade isso ou estão mentindo para mim? É 40 litros de um imóvel. E nem precisa colocar o moranguinho ali, é só mostra o imóvel e vai. Então, gente, passou o cadastro, vai. Então, fiquem atentos, que como a Isabel disse, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo agora. Não que vai ser uma coisa, locação absoluta, até porque se a pessoa economiza na compra de imóvel, sobra dinheiro para comprar em Balneário Camboriú, então fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas é fato que existe um lugar de locação que está surpreendendo e que vem aumentando. Os imóveis não se bastam mais. E aí o que a gente percebe? Investidores comprando. Investidor. E esse monte de... esse monte de estúdio saindo, né? Estúdio, um dormitório. Por quê? Porque vai virar uma máquina de locação desses pequenos imóveis para uma pessoa, para, enfim. O pessoal da Credipago está feliz da vida ali, ó, está comemorando sozinho. Mas é fato que essa tendência existe. E o que eu penso que a gente tem lançado muito é assim, produtos nichados, gente, então produtos assim, muito assim, do alto padrão, um produto com um tipo de diferencial específico, um produto com características com determinado tipo de público, isso está acontecendo muito nos lançamentos imobiliários. Produtos fora do eixo, então Curitiba já começa a sofrer uma questão que é das grandes cidades. Então São Paulo, quando os terrenos melhores acabaram lá naquele miolão bacana, começaram a lançar no Tatuapé, na Penha, na Lapa, só que o mercado imobiliário, a gente é muito malandro, né? Aí tá lá na Penha, que é um bairro lá em São Paulo, mas Altos do Tatuapé. Que Altos do Tatuapé? Todo mundo sabe que, né, tá do lado da Igreja da Penha. E tá tudo bem, é o jogo, entendeu? Só que isso está começando a acontecer aqui. Então, esses produtos que a gente não imaginava no Bacaxeri, produtos que a gente não imaginava no Boa Vista, ali em bairros mais distantes, eles estão vindo com uma configuração de centro e de bairros valorizados, só que em regiões mais afastadas. O que é muito bom, porque nós vamos descobrir novos nichos e novos clientes, com poder aquisitivo, às vezes, que a gente nem imagina. E para fechar minha conclusão, eu acho, sempre achei, porque eu não entendo de política, tá? Mas que se o governo Lula for coerente com o que ele já fez lá atrás, daqui a um tempo, é uma política de como é que fala? Social. E isso vai estar tocado nos imóveis, então se preparem para o programa Minha Casa Minha Vida daqui 1 ano, talvez, 2, onde vocês vão voltar a vender muito Minha Casa Minha Vida. Talvez diferente, com uma outra configuração de planta, outros valores, outras formas de pagamento, mas é inevitável que um governo com esse perfil vai olhar para a população mais carente. E imóveis para essa população vão surgir às pentas.
E mais, talvez a gente tenha imóveis que não sejam da periferia, aquele monte de casinha parecida, mas que você tem estúdios e situações onde a classe média possa comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que é por aí. Então, a última pergunta é a seguinte: como o mercado imobiliário pode contribuir para o desenvolvimento da economia brasileira? Veja, o mercado imobiliário ele já contribui, né? Inevitavelmente, a gente faz parte disso já, nós, desde que a construção acontece, as comercializações acontecem, nós contribuímos para o PIB maior que tem em nosso país, e nós também contribuímos de forma, como conselho, como corretores, de regulamentar o mercado, que é uma coisa assim, extremamente importante. Então, a nossa categoria regulada, com profissionais capacitados, eles fazem um bem imenso à sociedade, que às vezes isso não é percebido no dia a dia, mas que nós, enquanto bons profissionais, conseguimos mediar isso. E como nós aqui participamos de vários eventos em várias cidades aí do Paraná, no interior do Paraná, a gente percebe que tem muita terra sem lei aí fora. Quem mora só aqui, quem atua só aqui, não sabe disso, mas lá fora é uma terra sem lei. Então, nós aqui somos uns privilegiados, porque a gente conseguiu ainda regular, nós temos ética, nós trabalhamos com exclusividade, que isso já é uma raridade na grande maioria das capitais do país. Nós aqui estamos segurando firme a exclusividade, que é uma coisa super importante. Com isso, o mercado imobiliário contribui para o crescimento aqui do nosso estado, da nossa cidade. A gente contribui muito, né? A gente gira bilhões, milhões na economia. Eu sempre comento assim, né, que fora do país, em Orlando, quando teve a pandemia, as únicas pessoas que poderiam estar na rua era o médico, o bombeiro e o corretor de imóveis. Olha como a gente é importante. Olha como a gente é importante para a economia, como a gente é importante para as famílias. E muitas vezes falta a gente se dar esse valor, né? Eu sou uma pessoa que eu bato muito na tecla, eu sou corretora de imóveis, eu amo o meu trabalho e eu vou defender fielmente a minha profissão. Então, muitas vezes basta a gente bater no peito e dizer, não, eu sou profissional, eu estudo, eu contribuo, né? Eu mexo milhões na economia, então eu sinto que a gente contribui muito, muito mesmo. A gente é que delega para o nosso cliente. O cliente, quando ele se apaixona pelo corretor, literalmente, porque é isso que acontece, está nas nossas mãos, né, o que ele vai comprar. E vocês sabem que é assim que funciona. A gente tem esse poder com o nosso cliente. A gente oferta para ele o que a gente gostaria que ele comprasse. Lógico, ele tem a decisão dele, né? Mas parte de nós sermos bons profissionais e fazer o nosso Brasil girar e a nossa economia também girar. Então, a gente contribui muito, muito mesmo. Exatamente isso. Nós, como conselho, temos feito um trabalho muito forte de valorização profissional, justamente porque o profissional saiba do valor que ele tem. Quando ele está lá num plantão de venda ou num lançamento, é ele que está vendendo a cidade, é ele que está vendendo no bairro, e às vezes até o próprio prefeito daquela cidade não reconhece o valor do profissional. Então, nas nossas reuniões, nós temos convidado o presidente de câmaras, vereadores, prefeitos, para que eles entendam que o corretor de imóveis é a mola propulsora do desenvolvimento. Tudo passa pelo corretor de imóveis, né? E nós temos que ter em mente esse pensamento de valorização do nosso trabalho. E a gente sai de casa todo dia e diz, olha, como eu sou importante, né, para o crescimento da minha cidade, para o desenvolvimento, para a diminuição do déficit habitacional. Então, isso vai trazer um novo ânimo para a gente e a gente vai trabalhar muito mais feliz. Tenho certeza disso. Adriana. A nossa contribuição para o mercado, né, a contribuição do mercado para a economia, eu acho que ele começa num princípio muito ancestral, muito de foro íntimo de cada um, que é como é que eu vou dizer? É a importância que cada um de nós dá para um lugar chamado lar. Então, à medida que isso está introjetado em mim, que isso é muito ancestral, esse é um valor que começa na criação do ser humano, que se sente abrigado por um lugar, e que esse lugar tem uma importância fundamental, que baseia, que tem um pilar na vida das pessoas, tudo que eu fizer para me sentir seguro, acolhido, abrigado e protegido dentro do meu lar, eu vou fazer. Se antigamente isso representava
ter um telhado, uma cortina, uma porta, isso já começou a movimentar a minha economia. E se hoje isso representa eu consumir uma série de outras coisas para que aquele lar, para que aquele ninho criado, né, que vai abrigar as pessoas que eu mais amo, ou me abrigar, ou abrigar uma pessoa que está doente, ou um par que eu acabei de me juntar, um filho que acabou de nascer, todo o movimento desse consumidor, ele é impulsionado por algo inconsciente. Porque, eu vou usar sempre um exemplo maluco, mas que espelha bem, quando você vê a Minha Shop, por exemplo, essa lojinha que agora está aí, né? Tem 1000 lojas da Minha Shop. O que faz uma pessoa entrar numa loja dessa e comprar uma pombinha dourada para colocar em cima da televisão? Ou comprar um monte de vasinhos para colocar suculentas? Então, é meio absurdo, mas ao mesmo tempo é alguém que está ganhando muito dinheiro com isso. Mas por quê? Porque percebeu que a gente, desde a contratação de um projeto caríssimo de design de interiores, até essa pombinha dourada, isso diz respeito a uma necessidade muito básica minha, absurdamente básica, que é estar abrigada, acolhida no meu lar. Então, enquanto eu olhar para aquele espaço e não entender que aquilo é um lar, para mim, eu não vou sossegar. Eu vou fazer jardim, eu vou ter um cachorro, eu vou contratar um arquiteto, eu vou contratar uma porta nova, eu vou trocar a maçaneta porque aquela não é legal, eu vou comprar um tapetinho lá na Daju porque fica mais legal, eu vou ter, né? Eu vou comprar um armário porque funciona assim o assado, eu vou colocar planta porque, putz, planta dá vida, e, enfim, e cada um vai buscando nesse monte de informações que a gente tem na internet e fora, tudo aquilo que diz respeito à nossa construção de casa. Qual é a minha casa? Como eu quero que ela seja? Como eu me identifico? O que ela traduz? E no mundo que está tão pasteurizado, onde todo mundo virou realmente um algoritmo, a casa vira uma expressão de identidade como nunca, gente. Então, as pessoas entrarem na tua casa e perceber, falar, puxa, tua casa é a tua cara. Nossa, essa casa é um charme, essa casa... Isso passa a ser um lugar de assinatura. E nunca nós vivemos num tempo tão potente no sentido de entender que a nossa assinatura é importante e como a gente precisa que ela seja vista. Porque nós estamos num mundo de uma centena de assinaturas. E isso é bom, mas no meio do plural, daquilo que invade as nossas redes, que está aí aos milhares, a gente está sentindo falta de ter o nosso lugar autoral. E para isso acontecer, a gente consome. Mas consome aquilo que faz sentido para a gente. E assim a economia vive. Mas eu queria contar uma historinha para vocês. Tem uma senhora que virou amiga, né? Conheci ela como cliente, né? Já conheço há mais de 30 anos, e nesse período ela já comprou mais ou menos uns 200 imóveis, tá? E claro, depois eu passo o nome para vocês, mas então essa senhora chegou lá na terceira compra, que ela comprava de dezenas, assim, né? Daí já mais amigo, né? Eu perguntei, mas por que a senhora compra, né? Porque ela comprava imóvel para alugar, né? Eduardo, Deus me foi tão bom, me deu, ela é bem religiosa, né? E foi tão bom, eu ganhei tanto dinheiro, que eu decidi, ao invés de aplicar esse dinheiro em banco, na especulação e tudo mais, investir em algo que eu dou emprego, que eu gero renda. Eu queria ter essa sensação. E aí, claro, a gente cai a ficha, né? Porque a gente está no mercado imobiliário, na correria, naquele dia a dia, né? Se a gente imaginar rapidinho o ciclo de um imóvel, né? Lá o corretor com o terreno fazendo a transação. Aí já gerou economia, já girou a economia na comissão de vendas, no ITBI, cartório, registro de imóveis, topógrafo, advogado. Legal, terreno está comprado, demolição às vezes, né? Isso, estamos falando de terreno, gente. Olha quantas pessoas, quantas empresas envolvidas só numa transação. Aí vai. E aí começa. Contrata arquiteto, contrata calculista, projetista de incêndio, interiores, paisagismo, e vai por aí afora.
É um monte de gente, né? Legal. Aí eu estou com o projeto aprovado, taxa na prefeitura. Olha o que isso gera de cadeia na economia. Beleza, aí tem que contratar a Nuna para fazer o marketing, o lançamento, né? Óbvio. Stand de vendas, apartamento decorado e novamente corretor de imóveis, né? Participando do lançamento e da venda desse empreendimento. Legal. Aí vem a obra. Olha quantos empregos uma obra. Né? É servente, engenheiro, mestre, pedreiro, guincheiro, operador de grua, anos de construção gerando empregos. Aí a obra fica pronta, os moradores recebem a sua unidade. Aí, financiamento imobiliário, móveis, marceneiro, box, piso, tudo aquilo, né? Olha só, gente, quantidade. Aí administradora de condomínios, novamente, né? Muitos trabalham nessa área da administração de condomínios. Zelador, porteiro, síndico. E aí esse ciclo se fecha, porque esse imóvel, um dia, ou ele vai ser alugado, ou ele vai ser revendido, né? E novamente aparece a figura do corretor de imóveis, lá no início e no final, né, desse ciclo maravilhoso. Então, sem falar números, gente, só queria fechar dessa forma, acho que não precisa nem explicar, né, a importância que o mercado imobiliário tem para a economia, né?